Amanhã, a Arena Buser, antiga Arena do Jacaré, recebe o Cruzeiro contra a Ponte Preta. Com o calor que tem feito em Belo Horizonte, eu posso imaginar o que vai estar um caldeirão com a torcida do Cruzeiro, com a importância do jogo e com o calor. Sete Lagoas amanhã. Mas sem dúvida alguma é um jogo decisivo para o Cruzeiro, como os outros têm sido, mas cada vez mais a corda vai apertando mais e o Cruzeiro vai precisando de uma arrancada. Quem sabe, pode ser amanhã, começando contra a Ponte Preta. O Emerson Pansieri está acompanhando a Macaca e sempre acompanhando o Cruzeiro, Samuel Venâncio. Boa noite, Venâncio. Boa noite, Léo Figueiredo. Boa noite pro amigo ligado aqui na turma do bate-bola. E o Júnior Brasil até lembrou mais cedo dentro do Rádio Esportes a importância de se ter o uso de protetor solar. O pessoal tem que se prevenir aí, porque o sol vai estar forte, é a expectativa amanhã às 11 horas na Arena do Jacaré. E até sobre este público, a gente sempre lembra também o protocolo. Quem não se vacinou com as 2 doses ou a dose única precisa do teste e ainda tem ingresso sobrando. A informação da Itatiaia é que mais de 4.000 já foram comercializados. Cruzeiro que conseguiu a ampliação da capacidade. Antes a capacidade seria de 3.900, passou para 5.400. Então, quem tiver pensando aí em ir para o jogo amanhã, tem ingresso, pode comprar, inclusive o ingresso solidário, que custa R$30, mais a doação de 1 quilo de alimento não perecível. Mas não deixa de ser já um público bom, porque vai fazer um caldeirão, como você disse, na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas. O gramado, todo mundo já acompanhou as imagens? O que estava há 15 dias e agora, a evolução é gigante. Eu conversei com o Rodrigo Campolina, que foi o responsável pela reforma, me disse que fez tudo que estava ao alcance, até um pouco mais, mas esse calor também muito forte. E há pouco menos de 2 semanas, o Democrata ainda jogou pelo módulo 2 do Campeonato Mineiro, então isso atrasou um pouco a recuperação do gramado. Se o Cruzeiro continuar jogando na Arena do Jacaré e a empresa do Rodrigo continuar fazendo a manutenção, a tendência é do gramado melhorar ainda mais para os próximos jogos. Contra o Operário, na quinta-feira, vai ser também na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas. Então, o torcedor que acompanhar ainda vai ver algumas falhas, alguns pontos com gramado queimado, mas eu vi o material que o Cruzeiro postou e os jogadores fazendo um trabalho de aquecimento, depois um treino técnico. Não teve treino tático hoje, então eu sei que você vai me perguntar, o drone sobrevoou a Arena do Jacaré, a Arena Buser? Não teve jeito, sobrevoou, mas não viu nada, então vai complicar o trabalho do repórter. Mas o gramado vai estar em uma condição razoável para que Cruzeiro e Ponte Preta joguem neste sábado às 11 horas da manhã. Até sobre gramado, vamos trazer aqui a palavra de 2 jogadores, 2 jovens do Cruzeiro. Um é titular garantido, o outro deve ser. Primeiro fala o Matheus Pereira, comentando a importância de se ter o torcedor de novo, agora na Arena do Jacaré, neste duelo contra a Ponte. Fala, Pereira. O apoio da torcida é fundamental para nós, principalmente no campo aqui, Sete Lagoas, que é menor. A torcida vai dar a impressão que, caldeirão, tenho certeza que eles vão nos apoiar os 90 minutos para a gente poder sair com os 3 pontos. Matheus Pereira falou ainda sobre a sequência positiva que vem tendo com o técnico Vanderlei Luxemburgo, um período de invencibilidade, tomando poucos gols, e a importância de se continuar neste ritmo na Série B. A gente vem somando ponto, Fora de casa a gente vem somando ponto, paramos de tomar gols, isso é importante e espero que a gente continue com essa sequência positiva para a gente somar os 3 pontos. Muito bem, quem fala aqui também é o Thiago, centroavante. Ele pode ser titular na vaga de Sobis e ele comenta estas 2 partidas em casa e o Cruzeiro, depois de 2 empates fora, precisando dos 6 pontos, hein, Thiago? A gente vai ter 2 jogos importantes em casa, 2 jogos difíceis também. Ponte Preta, que é um time de qualidade, tem a sua importância na Série B, e vamos em busca da vitória.
né? Que a gente vem numa sequência positiva e vamos tentar manter essa sequência aí. O centroavante Thiago também comentou a importância de ter o torcedor na manhã deste sábado na Arena do Jacaré. Com certeza, né? A torcida é super importante nos jogos e é aquele apoio, aquele gás a mais durante o jogo, e não tenho dúvida que com o apoio da torcida vai vir um resultado positivo aí. Ele falou ainda sobre o treinamento que o Cruzeiro fez no local do jogo, se adaptando ao gramado, que ainda não é o ideal, mas muito melhor em relação a 2 semanas, quando a reforma começou a ser feita. É super importante, né? Pra gente conhecer o gramado, saber dos seus encalços pro jogo de amanhã. Thiago comentou também a importância de ter a confiança do técnico Vanderlei Luxemburgo, ele que vem sendo acionado sempre e fazendo bons jogos como centroavante no Cruzeiro. O professor tem me dado algumas oportunidades e eu tenho tentado aproveitar da melhor forma possível, tentando manter essa sequência aí. Acho que é isso. É isso. Tá aí o centroavante Thiago, que marcou o gol de empate na última rodada diante da equipe do Goiás. Então, Léo Figueiredo, eu sei que daqui a pouco o Emerson Pansieri vai trazer tudo da Ponte. O Vanderlei relacionou 23 jogadores. Depois que terminou o treinamento na Arena Buser, o Cruzeiro seguiu para o JN Resort, ali na BR-040. É um belíssimo lugar, as equipes se concentravam muito naqueles tempos de Arena do Jacaré. E o Cruzeiro está concentrado até a partida de amanhã. Poderia ficar na toca, mas como o jogo é pela manhã, ficaria difícil para acordar muito cedo, para pegar a estrada e ir para a Arena. Então o Cruzeiro ficando na região de Sete Lagoas para este compromisso. 23 relacionados e muitas dúvidas para o Vanderlei. Vai ter que ser só na pré-eleição, naquela conversa à noite, mostrando o vídeo. Fábio, Cáceres, Ramon, Eduardo Brock e Matheus Pereira. A defesa está montada. Adriano titular também. Aí já vem a primeira dúvida. O Flávio cumpriu suspensão. Volta como reserva ou volta como titular? Se voltar, sai o Rômulo. Ou o Rômulo continua também na equipe? É uma dúvida que tem o Vanderlei. Giovani não foi bem nos 2 últimos jogos. E o Vanderlei elogiou muito o Wellington Nem por dentro. Poderia pintar aí uma primeira alteração também, uma outra alteração, melhor dizendo, o Wellington Nem caindo mais por dentro. Eu acho que o Thiago começa pelo não rendimento que teve o Rafael Sobis em mais uma oportunidade que ele recebeu com o Vanderlei. O Bruno José vira dúvida. Ele hoje fez um treino físico à parte, está relacionado, concentrado. Se ele não aguentar, entra o Marcinho, como entrou lá em Goiânia, ou entra o Claudinho, que foi muito bem, vem crescendo de produção com o técnico Vanderlei Luxemburgo. Então, são várias dúvidas, Léo, tá difícil realmente. Nem se eu fosse... Enfim, não tem como. Só se... na base da adivinhação. Eu acho que nem o Luxemburgo já definiu, vai conversar ainda mais com a turma para saber qual Cruzeiro joga diante da Ponte Preta, mas passando para todos que é um jogo fundamental, como você disse, a margem de erro do Cruzeiro vai diminuindo e o clube precisa destas 2 vitórias em casa na Série B. Sem dúvida, Samuel, daqui a pouco vou conversar com o Simões aqui sobre o jogo, mas antes vamos ouvir da Ponte Preta, como vem a equipe paulista, com o Emerson Pansieri. Boa noite, Pansi. Boa noite, Léo, Simões, Samuel, quem nos acompanha na turma do bate-bola. A Ponte Preta chegou ontem a Belo Horizonte por volta de 5h40 da tarde. Hoje já fez um treino às 10 horas da manhã na Estádio do Galo. A turma toda tranquila no San Diego, em Sete Lagoas, para esse confronto contra o Cruzeiro. Na última rodada, venceu em Campinas o Sampaio Corrêa por 3-2 e com o triunfo são 5 jogos de vitória jogando dentro de casa. Quem fala com a gente é o técnico Gilson Klein. Assunto importante, o Cruzeiro vai ter o apoio da torcida. Torcida Celeste vai estar na Arena do Jacaré para esse duelo deste sábado e ele fala se isso vai pesar favoravelmente à equipe. Nós temos que nos preparar para a chegada do torcedor, né? Isso não resta a menor dúvida. É claro que nesse momento, o Conselho Técnico ainda não tem um número mínimo para ter a liberação do público, né? Eu estava lendo e eu sei que nós temos 16 municípios que fazem o campeonato da Série B.
E tem que ter no mínimo 13. E hoje nós temos 9. Deu para ver durante a semana, desde do jogo que o Cruzeiro antecedeu o Goiás, eles falando já em público, né? O Cruzeiro se mobilizou e a gente sabe que cria uma atmosfera, vira o clima realmente de jogo, aumenta a motivação de todos, né? Mas a nossa motivação ela tem que ser a mesma. Muito consciente o Kleina, destacando que isso vai acontecer de forma natural com todas as equipes. Provável formação da Ponte Preta com Ivan, Felipe Albuquerque, Ednei, Cleilton e Marcelo Hermes. Olha o Marcelo Hermes aí, ex-Cruzeiro. Marcos Júnior, André Luiz e Fecim, Richard, João Veras e Moisés. Lembrando que o Rodrigão nem veio para Belo Horizonte, Léo. Boa, Pance. O Alexandre Simões, amanhã, 11 da manhã, Cruzeiro e Ponte Preta, é inegável imaginar o calor que vai estar fazendo, e o Luxemburgo com muitas dúvidas, precisa pensar um time. O Bruno José faz muita falta, de qualquer maneira, seja para jogar meio tempo, ele vai fazer falta no outro tempo, porque é um dos principais atacantes do Cruzeiro. Como que o Luxemburgo tem que pensar esse time de amanhã, Simões? É um time ofensivo ou é um time mais físico para suportar o jogo às 11 horas? Como o Luxa tem que armar a equipe do Cruzeiro? Ô Léo, um abraço, Samuel. Sem dúvida é um time mais físico, Léo. É desumano jogar futebol nas condições que estarão amanhã na Arena do Jacaré. 11 horas da manhã, calor por volta de 35 graus, quer dizer, a sensação térmica vai passar de 40 e o pior. E agora a CBF, o Elton trouxe, né? Já marcou outro jogo do Cruzeiro para 11 horas da manhã. Dia 3 de outubro contra o Brasil de Pelotas, né? No Mineirão, de início Mineirão. É desumano isso, Léo. Eu não consigo entender como o clube de futebol aceita jogar 11 horas da manhã com esse calor que a gente está enfrentando, e ele já vem desde a semana passada. Eu não consigo entender por que os clubes não se rebelam contra isso, porque o atleta de alto rendimento não pode ser exposto a esse tipo de situação. E uma coisa é verdade, os jogos às 11 horas, eles perdem tecnicamente. Os jogadores se preocupam em dosar e o jogo não tem a mesma intensidade. O Cruzeiro precisa ganhar de qualquer maneira amanhã, vai ter que correr dobrado, com calor, com sol, com abafado como está, mas o Cruzeiro precisa vencer. Agora eu tô com uma dúvida aqui, ô Samuel Venâncio. E o Marcelo Moreno? Ele é o titular, mas estava jogando pelas eliminatórias. A princípio ele fica no banco, pode pintar no time. Como tá o Moreno? Pois é, para começar, eu descarto. Para ficar no banco, depende de como ele vai chegar. Vai chegar só no início da madrugada. O Cruzeiro até confirmou o nome do Marcelo Moreno entre os relacionados, então está contando com o atleta, pelo menos para o banco de reservas, neste sábado, diante da Macaca, seu Léo.